Olá, turma. Estamos iniciando hoje a nossa aula, que vai contemplar um pouco dos assuntos de múltiplos, submúltiplos, conteúdos já vistos, porém a gente vai encontrar aqui uma nova abordagem. Nessa abordagem, a gente vai encontrar pontos em comuns com outras disciplinas, fundamentar o conhecimento que nós temos até aqui, e a partir daqui apresentar outros conceitos que envolvam um pouco da probabilidade. Nós envolvemos no vídeo passado probabilidade de forma em conhecer os pontos em comuns com a teoria dos conjuntos. Encontramos um pouco disso em relação à razão e proporção, e agora a gente vai fundamentar isso com outros aspectos importantes a serem observados, tá bom? Para isso, eu vou fazer a apresentação para vocês sobre como esse conteúdo inicia, tá bom? Na apresentação da tela de vocês, vocês observam múltiplos e submúltiplos. O que é isso? É observar na forma escalar, ou seja, a construção numérica de um valor qualquer através da escala decimal, neste caso, em que nós encontramos as formas descritas para o valor do numeral na sua forma usual, ou seja, nós temos o valor 10, o valor 100, o valor 1000, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, que valor você tiver em mente. Tá? Assim como esses valores que saem de uma escala conhecida, que é a decimal, nós também vamos encontrar valores que decrescem, ou seja, a razão desses valores. Assim como para crescer nós temos a multiplicação, para decrescer nós temos a razão. Daí os múltiplos e submúltiplos. O que nós vamos começar a entender? O conhecimento de múltiplos e submúltiplos, assim como já apresentado para vocês a forma mecânica de fazer, a teoria nos ensina que o conceito aplicável se encontra no aspecto de eu tenho um valor comum, 10. 10 eu posso descrevê-lo em uma forma conhecida, ou seja, 10 elevado a 1. O expoente 1, ele vai me explicar quantas vezes eu estou multiplicando a base. Assim como 100. 100, 10 elevado a 2. Então, estou multiplicando 2 vezes. 1000, 10 elevado a 3. Estou multiplicando 10 vezes. Então, eu vou ter cada fator sendo reobservado em um número multiplicativo. Daí a forma, o crescimento deste valor. Então, teremos expressões para começar a descrever isso. Da mesma forma que eu posso chamar o número de 10, ele está no prefixo dec e o símbolo DA. O 100, hecto, símbolo H. O 1000, o quilo, símbolo K. 10 elevado à sexta, mega, símbolo M. 10 elevado a 9, giga, símbolo G. Se você observar onde isso vai ajudar você no conceito usual do dia a dia, ao utilizar, por exemplo, a fazer a escolha de um computador pela sua capacidade de armazenamento de informação. Antigamente, nós tínhamos os chamados discos de adaptação, os discos usados para inserir informação e depois passíveis de apagar, chamados disquetes. Os disquetes eram, no passado, a forma mais prática de levar a informação de um ponto até outro.
Mas, professor, eu faço um curso e esse meu curso não tem nada disso. Bem, esse curso leva você a entender coisas aplicáveis também no seu dia a dia. E a importância deles se dá utilitariamente em compreender quem são, o que são e quando utilizar essa informação. Essa informação, hoje, por exemplo, ao comprar 1 quilo de arroz, você está levando 10 elevado a 3 de alguma coisa, de algum peso, de alguma característica. Ao utilizar o mega, por exemplo, você vai levar em consideração computacional que você pode estar baixando uma apostila que tenha 10 megas. Ou seja, se eu tenho um multiplicador do mega 10 elevado a sexta, como é que eu vou descrever 10 megas? Ok? Professor, em algum momento eu comprei um computador com 500 gigas, ou seja, 500 de alguma coisa de 10 elevado a 9. O que isso importa para mim? Isso importa para você, porque isso capacita você a fazer escolhas que vão ser e vão interferir diretamente no seu resultado. De que forma? Vamos comprar um computador que tenha 1 tera, ou seja, nós temos um computador que tem 10 elevado a 12. É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 12 vezes. Então, você vai ter 1 tera. O que é a capacidade? A capacidade é o espaço físico que receberá a informação, a energia que descreve uma determinada característica que você escolheu colocar. Pode ser uma foto, pode ser um trabalho, uma imagem, tudo isso que vai estar dentro do seu computador. O seu computador tem uma memória de 1 tera. 1 tera de espaço, ou seja, ele tem uma memória gigante, não giga, mas gigante, de grande, que vai ter espaço suficiente para receber o máximo de informação. Ou seja, muito mais informação é recebida. Isso nos ajuda a compreender o quanto de espaço tem, e à medida que isso cresce, nós também podemos compará-la com o decréscimo. Assim como a óptica do zoom de uma máquina, do zoom que é dado através de um microscópio, da frequência de uma determinada onda que será aplicada no corpo de uma pessoa através de uma radiografia. Então, para essa frequência, você precisa entender a capacidade dela de atravessar objetos. Tá? Então, se uma frequência for muito fraca, ela não vai atravessar objetos simples, como um livro, uma placa de madeira. Mas à medida que ela cresce em potência, ela vai começar a passar objetos mais simples. E à medida que ela é freada por algum tipo de objeto, ela pode medir esse objeto ou conseguir explicar o objeto através de uma imagem. Ok? Para o decréscimo, nós temos o 0,1, que é 10 elevado a menos 1. Ou seja, é 1 dividido por 10. O 10 elevado a menos 2, que é o cent. É 1 dividido por 100. O 10 elevado a menos 3, o mili. 1 dividido por 1000. O 10 elevado a menos 6, o micro. Ou seja, nós estamos identificando o tamanho das coisas que observamos cada vez num aspecto de divisão menor.
Você deve se lembrar da aula em que eu expliquei cortando papéis. Daí compreender que esse corte, esse espaço vai ser observado no todo, cada vez de um espaço cada vez menor. Ou seja, nosso grau de potência aumenta para coisas pequenas. Bem como o multiplicador de potência no positivo nos faz ganhar visão em escala potencial. Ou seja, eu consigo ver espaços cada vez maiores. Tá ok? Isso aqui vai nos ajudar e muito a compreender aspectos importantes dentro da probabilidade também. Daqui, nós vamos começar a entender um conteúdo que é muito legal da gente estudar, que é a regra de 3 simples. O que é uma regra de 3, pessoal? A regra de 3 é uma relação entre comparações, ou seja, no nosso vídeo, nós vamos entender como fazer a comparação entre os objetos e chegar a um determinado valor. O que é, então? Nós vamos ter 4 entidades. Essas entidades nós vamos nomeá-las como A, B, C e D, porque nós vamos entender essas entidades como objetos distintos, como coisas distintas, que vão nos ajudar a entender. Bem, sempre A será dividido por B e C será dividido por D. Aonde isso nos ajuda? Isso nos ajuda a compreender que o item B e o item D, ambos têm que ser diferentes de 0, ok? Nunca B e D poderão ser 0. Não se está permitido utilizar o valor 0. Professor, eu posso usar um valor que embaixo seja 0,1? Pode. Mas a razão entre 2 objetos distintos tem que ter o denominador, que é o valor de baixo, diferente de 0. Ok? Daqui vamos entender o seguinte conceito. A está para B, assim como C está para D. Ou seja, há uma comparação entre os objetos. Nós temos 2 objetos sobre os quais nós temos interesse em compreender e vamos, então, começar a relacioná-los. Daí nasce a expressão regra de 3, ou seja, há um valor desconhecido. Desculpem a letra. Desconhecido. Bem, se esse valor é desconhecido, qual o meu interesse para com ele? É justamente descobri-lo. Você pode querer, por exemplo, encontrar o tamanho de um objeto e vai fazer isso comparando com outro que você já conhece o tamanho. Você vai relacioná-los na mesma base e daí, na mesma base de conhecimento. E daí, a partir do conhecimento que você tem, você vai compreender quem ele é e como encontrá-lo. Vamos lá? Temos um exemplo. 6 dividido por 12 é igual a 10 sobre x. Então, qual o nosso interesse? Descobrir quem é x. Então, eu vou multiplicar em formato de cruz. 6 vou multiplicar com x. E o 12 vou multiplicar com o 10. Então,
10 vezes 12 é igual a 120. 6 vezes x é igual a x. Mas, professor, o 6 vezes x está de um lado da igualdade. E o 10 vezes x, 10 vezes 12, que é igual a 120, está do outro lado. O que aconteceu aqui para que ele vire o 20? Ou por que eu estou fazendo esta divisão? Tá? Vamos lembrar que essa relação é uma relação de comparação de ideias. Então, o que eu vou fazer? Há uma ideia aplicada que são A e C são os extremos e B, A e D. E B e C são os meios. Então, o que nós vamos fazer? Tá? A e D. Vou fazendo essa correção com o material. A e D são os extremos, aí você vai ver o A aqui, ó. E o D aqui, ó. Eles são os extremos. Extremos de quê? Daquilo que você está relacionando. E B e C são os meios. Está aqui a nossa relação. Daí a importância. Você vai multiplicar o B vezes o C. E vai multiplicar o A vezes o D. Da mesma forma que foi construído. Haverá um momento em que essa multiplicação não é do nosso interesse. O 6 vezes o x. Então, se 6 vezes o x não é do nosso interesse, e ele está igualando a x, eu vou descobrir realizando o seguinte conceito. Eu tenho que determinar através do isolamento do x, tá bom? Eu tenho que isolar. Como é que eu faço esse isolamento? Você vai dividir pelo número pelo qual se multiplica. E se você aplicar de um lado, você aplica do outro. Então, você vai dividir por 6 e vai dividir por 6. Daí, 6 dividido por 6 é x. Porque 6 dividido por 6 é 1, e existe um umzinho aqui. 1 vezes x, x. E vai ficar o 120 dividido por 6. Ou seja, 12 dividido por 6 é 2. 120 dividido por 6 é 20. Ah, professor, não entendi muito bem por que você está colocando o 6. Bem, eu acho mais fácil pegar o valor aqui e e levar ele para o outro lado, dividindo. É o jeito que eu conheço. Bem, o que eu apresentei aqui para vocês é a forma real. É o que acontece. Visualmente, nós observamos isso. É o 6 caminhando de um lado, em que ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Tá bom? Então, você entendeu um pouco desse conceito. Porém, nós, lá na frente, nós vamos usar um conceito bem bacana, que é para trigonometria, tá bom? Fazendo a relação entre as funções para encontrar os valores do círculo trigonométrico. Ok, pessoal? Que vai ser no próximo vídeo. Ok? Então vamos lá para o conceito de regra de 3 composta. Quando a gente trabalha com essas 3 grandezas, direto ou inversamente proporcionais, em um determinado problema existem 6 valores. Ou seja, dois dos quais 5 são conhecidos e apenas um valor é desconhecido. Pode-se, então, encontrar o valor da incógnita por meio da regra de 3 composta. Como é que é essa regra de 3 composta e para que ela serve? Bem, nós temos um problema e, a partir desse problema, você quer acelerar ou diminuir a resolução desse problema. Ou seja, você quer encontrar soluções sobre quais problemas você não conhece ou você desconhece. Então, vamos lá, por exemplo.
você vai ter 8 homens que levam 12 dias montando 16 máquinas. Então, você contratou 8 trabalhadores e eles levam 12 dias montando 16 máquinas. Então, você decidiu que vai contratar não mais 8, mas 15. Ou seja, você vai dobrar o número de homens. Mas o número total de máquinas não será mais 16, mas agora 50. Quanto tempo você vai levar para montar essas 50 máquinas? Ou seja, o nosso interesse é encontrar o tempo de montagem de um número maior de objetos ao aumentar o número de funcionários. Tá? Vamos chamar esse valor de valor desconhecido de X e montar uma tabela contendo esses valores. Então, vamos lá. O que foi que aconteceu? O 12x, que é o caso da incógnita, vamos voltar lá aqui, ó. O 12x, que é o caso da incógnita, ele ficou sozinho. Então, aconteceu 12 dividido por x igual o quê? A comparação entre a quantidade de homens e a quantidade de máquinas comparados. Ou seja, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e realizar, primeiramente, uma regra de 3 que satisfaça essa equação. Porém, como é que isso vai acontecer? Para que isso ocorra, você vai fazer a inversão dos primeiros valores. Ou seja, você vai deixar esses valores de cabeça para baixo. Literalmente isso. Você vai inverter os valores. 15 sobre 8. Não era para ficar 8 sobre 15? Então, você vai inverter. 15 sobre 8. E multiplicar por 16 vezes 50. Opa! Tá bom? Então, você vai ver que você multiplicou, continuou com a parte da incógnita de um lado, isolada com a igualdade, e inverteu os valores. E agora dá início à multiplicação, tá bom? Então, 15 vezes 16 dá 240. Então, vamos repetir. Setinha, 12 vezes x, 12 dividido por x, é igual a 240, que é o resultado da multiplicação de 15 vezes 16, dividido por 8 vezes 50. 8 vezes 5, 40. Então, 400 vai ser o resultado dessa expressão. E aí nós vamos iniciar uma nova regra de 3. 12 vezes 400, x vezes 240. Então, 10 vezes 400, aí deixa eu só explicar para vocês como é que eu faço essa continha mais rápido.
Por que eu falei 40, tá? 8 vezes 5 é 40, e aí só acrescenta o 0. Ok? Só para ficar claro. Eu já tenho o costume de fazer essas contas assim de cabeça. A gente volta para o estágio em que há uma regra de 3 simples, tá bom? Então, vamos multiplicar 12 vezes 400, 10 vezes 400 é 4.000. Tá? 4.000. Mais 2 vezes 400, ou seja, 800. Quanto é o resultado dessa multiplicação? É 12 vezes 400, que é igual a 4.800. Dividido por quem? 240 x igual a 4.800. Bom? Então, isso vai ser x igual a 4.800 dividido por 240. Vamos fazer essa conta ainda mais fácil ainda. Eu vou pegar aqui o vermelho, e aí eu vou apagar um 0 com 0. Tá? Eu sei que 48 é o dobro de 24. Então, eu sei que isso já dá 2. Certo? Com o 0, isso vai dar 20. Ok? Bem simples a conta. Para ficar claro, porque lá está meio borrado. E aí, pronto. Então, se antes eu tinha 8 homens trabalhando 12 dias para montar 16 máquinas, com 15 homens, eu monto 16 máquinas em 20 dias. Nessa relação, nós vamos compreender, então, a facilidade que é encontrar resultados para a regra de 3 composta, em que a regra de 3 composta mostra aspectos relacionados àquilo que eu preciso compreender enquanto resultado da minha proposta, e essa relação me demonstra ainda se eu preciso de mais ou menos. Com isso, você resolve muitas questões. Questões estilo Enem, questões comuns, questões de quinta série, questões de sexta, questões de sétima. Há uma grande gama, principalmente também questões de concurso, tá bom? Então, vamos lá para o próximo tópico. De aula. Esse primeiro vídeo levou em consideração a regra de 3 e os conceitos da relação decimal formalizados, ok? Eu vou parar o vídeo aqui, e aí no próximo vídeo vocês já vão ver o próximo conteúdo. Abraço.